Meus caros amigos e amigas, no domingo do dia 16 de outubro, o Papa Francisco canonizou 7 santos, entre eles um menino de 14 anos de idade, mexicano, que na chamada Guerra dos Cristeiros morreu mártir. É uma história impressionante. É a chamada Guerra dos Cristeiros, que inclusive nós publicamos um livro sobre isso, pela editora Crelfa, Guerra dos Cristeiros. Que guerra foi essa? Foi uma guerra civil que aconteceu no México em 1926 até 1929 contra a Igreja Católica. Um governo ateu, materialista, quis acabar com a Igreja no México. Veja, aqui no nosso século XX, 1926. E os cristãos, para se defenderem, né, constituíram assim uma verdadeira força, que aí surgiu a chamada Guerra dos Cristeiros, ou a chamada Cristiada. Bem, esse menino que foi canonizado pelo Papa agora, né, aqui está a foto dele, era o beato José Luís Sánchez del Rio. Este menino, com 14 anos de idade, ele foi martirizado brutalmente. Ele se ofereceu a um general católico para ele participar das forças de resistências católicas contra a destruição do cristianismo na Espanha. E com 14 anos ele disse ao general, um menino pode também ser soldado, pode ser mártir? E o general disse, depende de você. E ele entrou. E esse menino foi preso, foi barbaramente torturado. O amarraram pelas 2 mãos, com uma corda, puxaram com um cavalo, arrastando durante muitos e muitos metros, mais de quilômetros, e todo ensanguentado, né? E ele ainda estava vivo, e por fim deram-lhe um tiro, né, no peito, e ele deitado com o sangue jorrando no chão, ele com o dedinho colocou o dedo no sangue e escreveu na terra, Viva Cristo Rei, que era o grito de guerra dele, Viva Cristo Rei. E muitos outros foram martirizados, né? Por exemplo, o famoso padre Pró, não sei se você consegue ver nessa foto aqui, mas o padre Pró sendo fuzilado, né? Nós temos aqui cenas que mostram muitos e muitos cristãos sendo enforcados ao longo das estradas, né? Enfim, isto em 1926, aqui no nosso século XX. Foram dezenas e dezenas de mártires. É impressionante que se fala toda hora da Inquisição, das cruzadas e não sei o quê, mas você já ouviu alguém falar dessa Guerra dos Cristeiros, que milhares de cristãos foram aí martirizados no México? A mesma coisa aconteceu na Espanha, em 1930. A Guerra Civil na Espanha também, um governo ateu, quis acabar com a religião cristã na Espanha. Ali foram milhares. O Papa João Paulo II, de uma vez só, canonizou 500 mártires dessa guerra civil na Espanha contra a Igreja. Né? Meus irmãos, é preciso a gente conhecer essas coisas. Né? Você vê falar tanto sobre Inquisição, cruzada, não sei o quê, contra a Igreja, mas e quando se fala, né, dos mártires cristãos do século XX? O Papa João Paulo II disse que o século XX gerou mais mártires do que todos os outros 19 séculos da história da Igreja. Então, convido você a ler esse livro, A Guerra dos Cristeiros no México, e você conheceu um pouco desse sangue derramado tremendamente lá na terra da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe.